O Joy diz o seguinte: ouvi falar sobre uma técnica baseada em sexo para elevação espiritual. Existe esta técnica? Olha, eu diria uma coisa. Quem tem um seu lado íntimo bem resolvido, tem uma evolução garantida. Porque o lado sexual da pessoa é o mais importante, onde melhoramos as nossas emoções ou nos perdemos nessas emoções. Por quê? Chakra básico, exatamente, chakra básico, órgão sexual masculino, órgão sexual feminino. Existe a serpente Kundalini. Ela serpenteia pela coluna da gente e vai subindo. Serpente Kundalini, serpente hindu de evolução. Essa serpente está inicialmente nos nossos órgãos, femininos e masculinos, no homem nos testículos e nas mulheres nas trompas mesmo. Se temos uma relação sexual saudável com o nosso corpo, uma relação sexual saudável, eu diria, é relação sem maldade, relação por amor, por carinho, paixão, todas aquelas sensações positivas. Se temos um relacionamento com o nosso corpo, com alguém ou não, e fazemos gerar estas emoções positivas, essa Kundalini serpenteia e vai aos poucos subindo, vai aos poucos nos trazendo bem-estar, vai aos poucos eliminando as nossas proibições nesta prática, vai nos possibilitando ver o mundo melhor, vai nos possibilitando ser melhores pessoas interiormente, emocionalmente, para com o resto da humanidade. Agora, se praticamos e gerando energia ruim, energia só prazer físico e mais nada, usando a outra pessoa, usando mesmo a outra pessoa, magoando a outra pessoa de qualquer jeito, maltratando, fazendo sem consentimento da outra pessoa, ou fazendo porque eu quero esvaziar. Tem outras coisas mais que muitos fazem e não é com sentimentos, com sensações positivas. Quando são essas tantas sensações negativas, a Kundalini não vai fazer isso, não vai serpentear, não vai trazer evolução, vai deixar as pessoas mais traumatizadas, menos importantes, as tornará cada vez mais frustradas, porque entendo que ter uma intimidade com alguém ou sozinho tem de trazer um prazer positivo que vai se perpetuar depois do acontecimento. E se não fazemos isso, nos frustramos. Foi só esvaziar o corpo, uma necessidade, que é assim que muitas pessoas veem, é uma necessidade. Eu estava com necessidade de esvaziar. Esvaziei o corpo, só o corpo lá. O emocional deu aquela esvaziada também. E esvaziou e ficou mais vazio ainda, para coisas ruins, sentimentos, sensações virem e tomar conta. Eu disse, a prática que vai se estender o bem-estar por bom tempo. Isso aqui, se estender por bom tempo, se chama Tantra Yoga. Uma prática milenar de elevação espiritual. A Tantra Yoga é unicamente para elevação espiritual e consiste no quê?
ter uma relação. Os livros de Tantra colocam homem e mulher copulando, tendo prazer que vem de dentro e se sentindo muitíssimo bem e levando por muito tempo esse bem-estar. Sim, a Tantra Yoga não é baseado em orgasmo e ejaculação. Aliás, nem existe o orgasmo como conhecemos. O que sentimos é um bem-estar tão grande quanto uma meditação em alto nível, uma meditação sozinho. E praticamos essa meditação, também é uma meditação, essa meditação com alguém, ou sozinhos, mas com prática sexual, e se torna uma meditação. Estamos mais elevados, estamos melhor e não temos o tal ejaculação. Não temos a tal ejaculação. Simplesmente estamos lá praticando, que pode durar muito tempo, por não ter ejaculação, não ter o orgasmo convencional. Essa prática pode se estender por, exageradamente, por horas. Exatamente. É uma prática, estar copulando por mais de 1 hora, sem se cansar. E algo delicioso. Ou seja, imagine 1 hora, 50 minutos, 45, de pleno prazer, de estar com a pessoa que gosta. Ou seja, Tantra Yoga é baseado na prática íntima, junto com amor, paixão, sinceros. Garanto uma coisa para vocês, não há coisa mais deliciosa que fazer o Tantra Yoga. A pessoa, inclusive, tá bom, vamos lá, ficamos 1 hora lá conectados. Não é conversando, não, é conectado mesmo, junto, conexão, que não se desfaz, nem para mudar de posição. Se mantém conectado até numa mudança. Imagine ficar 1 hora desta maneira e depois levantar da cama e poder limpar a casa toda, poder carregar objetos de peso a longas distâncias, ou seja, fisicamente está inteiro, não foi consumido, o estado físico não foi consumido por aquela hora deitado. Tantra é exatamente isso. Tantra é unicamente o prazer interior, o corpo se sentir muito bem e toda essa energia que o corpo, toda a energia gostosa que o corpo gerou, ficar dentro da gente, levantar, limpar a casa, carregar atividades físicas intensas e um bem-estar que se prolonga por mais de horas até o dia seguinte, muito tempo. São as maravilhas do Tantra, ou seja, o Tantra não é só aquele momento em que está conectado com a pessoa que gosta. O Tantra é aquilo, o principal, e depois os benefícios que se prolongam. Saúde nem se fala. Quando estamos de bem mentalmente, emocionalmente, quando estamos de bem, as doenças não vêm. Ou se já estão, não incomodam tanto. Os problemas do dia a dia são pequenos, existem ainda, mas são menores. Tudo, a vida modifica, a vida muda. São as técnicas, essa é a principal técnica que eu vejo. Técnica íntima, prática de sexo, que traz elevação. Isso é tão verdade que há um livro milenar chamado Kama Sutra, exatamente para tentar facilitar esta evolução interior. Kama Sutra tem essas explicações, tem uma quantidade enorme de posições que só aconselho a todos
Tem essa quantidade enorme de posições, mas só tentem e pratiquem aquelas que julgarem o corpo, facilitar, aquilo que sentir dá prazer. Quer tentar todas? Tente todas, mas fique com aquelas que dão prazer. O importante não é ser um acrobata, é ser um excelente amante, amor, paixão, e não amante só, fazer sexo e pronto, nada disso. Kama Sutra tem isso, tem essa vantagem, inclusive usa animais como exemplos, ou seja, elefante, camelo, cachorro, ou seja, sugere que um elefante não transe com um cachorro, com um coelho. São animais de tamanhos diferentes. Mas eu não diria, inicialmente pensei que era o tamanho físico das pessoas, mas não é isso, eu entendo como voracidade. Querer consumir, querer praticar, intensidade de desejar. Ou seja, um cão é menor, menos prazer sente, menos vontade sente, menos vezes irá querer. Um elefante é grande, um camelo é grande, a vontade é muito maior. O tamanho do animal eu entendo que seja a gulodice e não o tamanho da pessoa. Quer muito, é um elefante, um camelo, quer pouco, um cão, um coelho, ou seja, um elefante, um camelo que muita vontade tem, não tem como copular, como manter relações íntimas com um coelho, um cão, que são menores, menos desejos, menos condições de chegar ao clímax. O que o Kama Sutra sugere muito são essas coisas. Eu tenho livros, aí estão algumas capas, que sugerem a autodescoberta do prazer. Não são livros pornográficos de baixo nível, ou seja, aquela linguagem chula. Eu falo sobre tudo, uso todas as palavras que vocês conhecem, palavrões. Não sou fã e não uso palavrões nesses livros, mas são de, eu diria, autoajuda íntima, autoajuda sexual. Quem tem problemas, quem tem dúvidas, será que isso é certo? Será que é correto? Será que eu sou doente? Doente sexualmente? Entendo que doente sexual é aquele que não gosta, mas faz. Aquele que não admite, mas deixa que façam. Este sim é um doente sexual, e não aquele que quer ter relações com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Gosta, se sente bem, o corpo aceita. Não é doente sexual. Vai ser visto como doente sexual por muita gente, mas a meu ver não é. Está conseguindo ser feliz? Está conseguindo ser feliz nessa prática condenada pelos outros? Se está conseguindo ser feliz, não vejo como doente sexual. Exatamente, não vejo como doente sexual. E esses livros aí eu tento colocar tudo isso. Se libertar das amarras da família, religião, amarras próprias, agora são próprias, porque a família falou que é nojento, que é imundo, que é sem vergonha, a igreja, religião, também falou que é nojento, imundo, sem vergonha, e assumiu como sendo nojento, ruim, sem vergonha, e sofre por isso, porque eu tenho vontade de fazer isso, mas não posso, porque a minha religião, meus pais falaram que isso é de gente doente, então eu sou alguém doente. Mentira! Se torna doente porque está acreditando em algo e tem desejo de fazer isso. Não é doença. No termo sexo, eu não vejo nada como doença. Doença, quando está aqui. Não vejo nada como doença. Vejo como obstáculos a não ser feliz. Ou seja, se não quer fazer algo, não quer, e dizem que é proibido,
Tudo bem, não quer fazer porque não quer, tudo bem, mas sente curiosidade, pensa naquilo, mas não vai fazer porque está errado. Experimente. Experimente deixar o preconceito, a doença que impingiram, tente deixar essa doença de lado um pouquinho, esse trauma um pouquinho, trauma que às vezes nem aconteceu, esse trauma um pouquinho, tente abandonar e se entregar ao sonho, ao desejo que fica ali incomodando. Porque esse desejo não realizado pode se transformar em trauma. E às vezes o trauma se torna maior do que o pecado, do que o defeito que lhe impingiram. Outros colocaram que é proibido, que é nojento, que é doente. Outros colocaram, não pratica embora queira. Não pratica, então vira frustração. Frustração é sua produção. Você que produziu a frustração de querer, mas não poder. Se torna a frustração mais difícil ainda de conviver. Então abandone o pecado por uns instantes. Existe uma coisinha muito gostosinha de fazer. Algo é pecado, mas eu vou fazer. Durante a execução do tal pecado, se tiver uma vontade de ter uma mente saudável nesse sentido, durante a execução daquele pecado, vai sentir um gostinho do proibido. E o proibido gostoso é muito melhor, muito mais gostoso. Tem esses livros aí para ajuda das pessoas que têm dificuldades em se relacionar com sua intimidade. Tem dificuldade em soltar o seu corpo em vários sonhos eróticos, várias vontades. Pessoas que têm dificuldade mesmo. Procurem esses livros aí, vão gostar. É interessante mesmo. Nenhum condena nada. E falo sobre as diversas práticas que se pode ter: hetero, homossexual, solitária, brinquedos, toys, muita coisa. Certo? Joy, acho que respondi tudo. E como você disse, existem técnicas de elevação espiritual através da prática sexual que é saudável. Não vá na conversa dos mais antigos. Eu escutei muito disso. Escutei muito de proibições. Não dei ouvidos. Por isso eu acho que eu consegui falar tanta coisa sobre sexo sem nenhum remorso, sem nenhum preconceito. Então, vamos nos despedir de mais este vídeo. Agradeço por estarem aqui. Compartilhem, sejam membros, comprem os livros, compartilhem muito, curtam muito, acompanhem as nossas publicações e compartilhem bastante, porque precisamos de compartilhamento para este canal ficar maior, mais cheio de assistência, muito mais pessoas vendo. Obrigado por tudo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.